Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Nossa leitura hoje vai se concentrar no capítulo 25 do livro de Atos. E mesmo que estejamos quase no final desse livro, ainda dá tempo de te inscrever no canal. Faz isso, te inscreve, ativa as notificações, clicando no sininho. Deixa o teu like no vídeo, compartilha com um amigo para que ele possa também ser abençoado pela palavra de Deus. Quero compartilhar o texto aqui na tela para a gente poder ler juntos. E quero fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos. No capítulo 23, nós vimos que os judeus, então, criaram um tumulto para tentar matar Paulo em Jerusalém. Uma guarda romana, um centurião, então, resgata Paulo daquele lugar e, ao mesmo tempo, o prende para saber o que está acontecendo, fica com ele sob sua custódia. E depois, mais tarde, no avanço da história, vemos que os judeus têm um plano para tentar matar Paulo ainda assim. E Paulo é transferido para Cesareia e fica aos cuidados do governador Félix. No capítulo 24 vimos que Félix várias vezes conversa com Paulo e ao final do capítulo 24 vemos que Félix é substituído por Pórcio Festo e Félix não liberta Paulo mesmo achando que ele não é acusado, não é culpado de nenhum crime. Mas ainda assim o mantém na prisão por conta do prestígio para com os judeus. Festo então assume e agora Festo vai se inteirar da situação de Paulo. Vamos ver isso no capítulo 25, que começa assim. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia, onde ele estava, para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele apresentando as acusações contra Paulo. Lembre-se que já havia acontecido isso, de os judeus apresentarem as suas queixas diante de Félix. E isso, no capítulo 24, vemos que passou-se bastante tempo. No capítulo 24, vemos que Paulo passou pelo menos 2 anos ali com Félix. Então, ainda 2 anos depois, os judeus ainda estavam tentando, de alguma forma, que Paulo fosse culpado. E eles apresentam as acusações deles diante de Festo agora, que era o novo governador. Diz então no versículo 3, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. E essa estratégia de matar Paulo no caminho já havia sido utilizada há mais de 2 anos atrás, e por isso mesmo Paulo foi transferido para Cesareia, para um lugar mais seguro. E diz aqui que Paulo não tinha interesse em voltar para Jerusalém. Paulo tinha claro para si que ele deveria ir para Roma. Seguimos então o versículo 4. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Então, Festo diz para eles irem a Cesareia fazer as suas acusações e lá Festo poderia então se inteirar disso tudo e dar o seu parecer. Versículo 6. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Vemos então que os judeus apresentaram muitas acusações e acusações graves contra ele, porém nada de provas. Nenhuma prova que pudesse então ser apresentada contra Paulo que justificasse a sua condenação. Versículo 8. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Paulo era acusado aqui de estar blasfemando contra Moisés e os profetas, e ele também teria profanado o templo e teria se insurgido contra o Império Romano. E Paulo disse que nada disso era verdade. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer.
Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Veja que Paulo, de forma bem enfática, diz: olha, eu não fiz nada errado, estou diante do tribunal de César. Se eu tivesse feito algo errado, não me recusaria a morrer. Mas que as acusações, né, pelas quais eu estou aqui, sejam provadas. Né? Se não há nada de verdadeiro contra mim, ninguém vai me entregar para eles. Então, continua apelando para César. E aí no versículo 13 diz assim: depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Então, de certa forma, Festo tira sua responsabilidade aqui e encaminha ele a um outro nível, né, e segue adiante o processo de Paulo. Versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que ele fosse condenado. Então lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém a ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Aqui então, Festo faz um relato bem extenso sobre a situação toda, né, para inteirar o rei Agripa dessa situação. E ele tem todo o cuidado de mostrar que procurou seguir todo o processo de forma adequada, sem pular etapas, sem se precipitar, e mostrando que as acusações que Paulo estava sendo submetido ali pelos judeus eram questões da própria lei dos judeus e não questões legais do Império Romano. Segue o versículo 22 dizendo: então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: amanhã o ouvirás. A história que Festo contou para Agripa o deixou curioso. Ele ficou curioso de conhecer Paulo e ouvir a própria história de Paulo. Aqui vai contar agora o que aconteceu. Versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então, bastante gente naquele lugar. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Aqui Festo diz que, no seu ponto de vista, Paulo não era digno de estar morto, de ser morto. Talvez, portanto, até seria libertado. Mas aqui ele diz: mas já que ele apelou para o imperador, vou enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade, para escrever ao imperador. E, inclusive, uma das dificuldades aqui seria a seguinte: Paulo era um cidadão romano. Sendo Paulo um cidadão romano, como é que seria explicado ao imperador que um cidadão romano está sendo preso e acusado de crimes da lei mosaica, lei judaica, né, da religião judaica, e não questões ligadas às leis romanas? Então seria uma dificuldade para ele explicar. Até por isso talvez Paulo tenha ficado tanto tempo preso, mas mesmo sem ser acusado, e teve uma certa liberdade durante esse período. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação,
eu tenho algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Não seria, não seria nada recomendável que ele chegasse diante do imperador e não tivesse nem sequer claras, as acusações que lhe são feitas, não tivesse clareza sobre isso, não tivesse já passado por uma série de pessoas ou um filtro para que então pudesse chegar no imperador. E então esse é o capítulo 25. Ele parece só uma narração, ele fica incompleto, porque agora nós vamos ver como vai se dar a fala de Paulo e como vai se dar a receptividade, do rei Agripa diante dessa situação. Mas isso é o assunto do capítulo 26. Então continua aí, não perde, como uma série talvez, que agora você fica aí curioso para saber como continua. Fique também curioso para saber como continua esse próximo capítulo. Até o próximo vídeo.